Sobretudo. Na verdade, são 3 questões o Tratado do Verbo Encarnado, mas eu não vou ter tempo de tratar as 3 aqui. Se der sorte, tratarei 2. Então, tudo quanto eu disser será literalmente o que Santo Tomás disse. Eu não vou inventar coisa alguma. Eu vou seguir a ordem dos artigos, das 2 primeiras questões e dos seus artigos correspondentes. Pois bem, então, a primeira questão que tratar com respeito à encarnação do Verbo é sobre a conveniência da encarnação, ou seja, em outras palavras, se foi conveniente que Deus se encarnasse. É o chamado argumento de conveniência. Tá? Pois bem, a resposta é breve. A cada coisa é conveniente o que lhe cabe segundo a essência de sua própria natureza. De modo que convém ao homem raciocinar porque ele é de natureza racional. Mas a natureza mesma de Deus é a bondade. Tá? A bondade é a própria natureza, a própria essência de Deus. Razão porque tudo que pertence essencialmente ao bem convém a Deus. Mas pertence essencialmente ao bem o comunicar-se aos outros. Razão porque, né, pertence à essência do sumo bem, que é Deus, comunicar-se de maneira suma, suprema à criatura. Isso se realiza, sobretudo, por ele, Deus, ter se unido à natureza criada, de maneira que fizesse uma só pessoa dos 3, o Verbo, a alma e a carne. Tá? Razão porque é evidente que foi conveniente que Deus se tivesse encarnado. Então, a resposta se deve aqui, sendo a suma bondade, tudo quanto é relativo ao bem é conveniente para Deus. Pois bem, depois, há que saber se foi necessário para a salvação do homem, do gênero humano, que o Verbo de Deus se encarnasse. Vocês veem qual é o método de Santo Tomás. Ele vai, pouco a pouco, tecendo suas considerações para não deixar nada de fora. Nada, absolutamente nada de fora. Bom, a resposta é algo longa, tá? E é a seguinte. De dupla maneira, pode algo ser considerado necessário para determinado fim. Primeiro, né, é como aquilo sem o qual o fim não pode existir. Por exemplo, o alimento é necessário para a conservação da vida humana. De outro modo, como meio pelo qual melhor e mais convenientemente se chega ao fim. Assim, o cavalo é necessário para viajar. Hoje nós diríamos o automóvel, o ônibus, o avião. Pois bem, do primeiro modo, ou seja, assim como o alimento é necessário à conservação da vida humana, não era necessário para a reparação da natureza humana que Deus se encarnasse. Porque, por sua própria virtude onipotente, Deus poderia reparar por muitos outros modos a natureza humana. Mas, do segundo modo, era necessário que Deus se encarnasse para a reparação da natureza humana. Razão porque Santo Agostinho diz: mostremos que não faltava a Deus nenhum outro modo possível, a cujo poder todas as coisas estão igualmente sujeitas. Mas não existia nenhum outro modo mais conveniente para obviar a nossa miséria. Pois bem, e como é que se considera isto? Podemos considerá-lo com respeito à promoção do homem no bem. Primeiro, quanto à fé, que mais se firma por crer na palavra mesma de Deus. Razão porque Santo Agostinho já dizia, né? Para que o homem mais confiantemente trilhasse o caminho da verdade, a própria verdade, o Filho de Deus, assumindo a humanidade, constituiu e fundou a fé. A segunda razão é quanto à esperança. E, desse modo, se exalça por excelência. Razão porque
dizia já Santo Agostinho, nada foi tão necessário para exalçar a nossa esperança do que a demonstração de quanto Deus nos ama. Por quê? De indício mais manifesto desse amor do que ter-se o Filho de Deus dignado entrar em consórcio com nossa natureza, né? Que há de mais manifesto desse amor. A terceira razão é quanto à caridade, que se excita sobremodo, sobremaneira. Razão, porque diz ainda Agostinho que maior causa foi a do advento do Senhor, se não mostrar a Deus o seu amor para conosco. E depois ainda diz, se nos custava amá-lo, que ao menos não custe corresponder-lhe ao amor. Quarta razão, quanto a orar retamente. Deu-se-nos o exemplo de como orar retamente. Razão porque, ainda, Santo Agostinho diz, não se devia seguir o homem e podia ser visto. Devia-se seguir a Deus, que não podia ser visto. Pois para que se manifestasse ao homem e fosse visto pelo homem e o homem o seguisse, Deus fez-se homem. Quinta razão, quanto à participação da divindade, que é a verdadeira beatitude do homem e o fim da vida humana. O que nos foi conferido pela humanidade de Cristo é, como diz Agostinho, Deus se fez homem para o homem fazer-se Deus. Semelhantemente, também tal foi útil para a remoção do mal, né? Antes de tudo, porque assim o homem é instruído para não preferir o diabo, né? Nem venerá-lo ao diabo, que é o autor do pecado. Ainda é Agostinho, Santo Agostinho quem diz, pois que a natureza humana pode, assim, unir-se a Deus, de modo a fazer com ele uma só pessoa. Aqueles soberbos espíritos malignos não ousam antepor-se ao homem, pois não tem carne. Depois, porque isso nos adverte de quão grande seja a dignidade da natureza humana para não a inclinarmos pelo pecado. Razão porque, diz ainda Santo Agostinho, Deus nos mostrou quão excelso lugar tem a natureza humana entre as criaturas, por ter se manifestado aos homens como verdadeiro homem. E o Papa São Leão diz, reconhece, ó cristão, a tua dignidade, e feito consorte da natureza divina, não queiras, por uma volta degenerada, voltar à antiga vileza. Depois ainda, porque para eliminar a presunção humana, a graça de Deus, sem méritos nenhuns precedentes, isso é importantíssimo, se nos inculca no homem Cristo, tá? Sem méritos nenhum da nossa parte. Quarto, porque a soberba do homem, que é o máximo impedimento para que nos unamos a Deus, pode ser neutralizada e curada pela tão grande humildade de Deus. E isso ainda é dito por Santo Agostinho. Depois ainda, e segundo ainda Santo Agostinho, para livrar o homem da servidão do pecado, o que devia realizar-se de modo que o diabo fosse vencido pela justiça do homem, Jesus Cristo. E isso se deu por ter Cristo satisfeito por nós mesmos. É a função satisfatória da encarnação. Porque um puro homem não podia satisfazer por todo o gênero humano, e Deus não devia satisfazer, por onde era necessário que Jesus Cristo fosse Deus e homem. Razão porque, diz ainda o Papa São Leão, a fraqueza é assumida pela força, pela majestade, a humildade, de modo que, como convinha o remédio para a nossa salvação, um mesmo mediador entre Deus e os homens pudesse, como homem, nascer e, como Deus, ressurgir. Por quê? Se não fosse verdadeiro Deus, não daria remédio. E se não fosse verdadeiro homem, não daria o exemplo. E ainda há muitas outras utilidades resultantes de tudo que eu disse, né? Algumas delas superiores à compreensão básica dos sentidos do homem. Pois bem, uma pergunta importantíssima que é discussão dentro da igreja, tá?
Os não tomistas não entendem isto que eu vou dizer agora. Ou seja, a resposta à pergunta diz: se mesmo que o homem não tivesse pecado, Deus se teria encarnado. Tá? Os não tomistas dizem que sim. Tá? Ele se teria encarnado porque é um bem superior. Mas vejamos a resposta de Santo Tomás a esta pergunta. Se, ainda que o homem não tivesse pecado, Deus se teria encarnado. Né? São diversas as opiniões sobre esta matéria, já dizia Santo Tomás. Uns dizem que, mesmo sem o pecado do homem, o Filho de Deus se teria encarnado. Outros afirmam o contrário. E é a esta afirmação que devemos dar nosso assentimento. Porque as obras puramente voluntárias de Deus, sem haver nenhum débito para com a criatura, nós não a podemos conhecer, senão enquanto manifestadas pela Sagrada Escritura, que nos torna conhecida a vontade humana. Mas, como a Sagrada Escritura sempre dá como razão da encarnação o pecado do primeiro homem, mais convenientemente se diz que a obra da encarnação foi ordenada por Deus como remédio do pecado, de modo que, se o pecado não existe, a encarnação não teria lugar. Isto, no entanto, não limita o poder de Deus, porque Deus teria podido encarnar-se mesmo sem ter existido pecado. Então, veja, como se diz em latim, de potência absoluta, Deus poderia encarnar-se em qualquer situação. Mas, pelo que sabemos, e já que não podemos penetrar os desígnios de Deus, pelo que sabemos, porque Deus mesmo nos revelou na Escritura, ele só encarnou por causa do pecado. Essa é a posição tomista, tá? Que é, obviamente, a mais razoável, a mais racional. Mas a pergunta seguinte é a seguinte: se Deus se encarnou principalmente para remédio dos pecados atuais ou para remédio do pecado original? Por que ele se encarnou? Para que remédio principalmente? Dos pecados atuais ou do pecado original? Pois bem, é certo que Cristo veio a este mundo não só para apagar o pecado transmitido originalmente aos pósteros, mas também para apagar todos os pecados que depois se lhe acrescentaram. Não que todos os pecados sejam apagados, porque a culpa do homem, a culpa dos homens que não inerem a Cristo, o impede, né? E isto o próprio Evangelho diz em João 3,19. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas que a luz. Mas ele fez o suficiente para apagar todos os pecados. Razão por que São Paulo diz em Romanos 5,16: não foi assim o dom como o pecado, porque o juízo, na verdade, se originou de um pecado para condenação, mas a graça padeceu de muitos delitos para justificação. Mas tanto mais, principalmente, veio Cristo para apagar o pecado, quanto maior ele é. Ora, a noção de maior é suscetível de dois sentidos, duas acepções. Na primeira, intensivamente, e desse modo, tanto maior é a brancura, quanto mais intensa ela for. E desta maneira, maior é o pecado atual que o original, porque é mais essencialmente voluntário, como o próprio Tomás demonstrou na segunda parte da Suma. Na outra acepção, disse maior o que o é extensivamente, e desse modo dizemos maior a brancura que cobre uma superfície maior. E deste modo, o pecado original que contaminou todo o gênero humano é maior que qualquer pecado atual próprio de uma pessoa singular. Sendo assim, Cristo veio principalmente para tirar o pecado original, pois o bem do povo é mais divino que o bem de um só, como já dizia Aristóteles.
Pois bem, teria sido conveniente Cristo encarnar-se desde o princípio do gênero humano? Tá? Essa era uma questão que já se debatia muito na época de Santo Tomás. Se teria sido conveniente que Cristo se encarnasse desde o princípio do gênero humano. Pois bem, qual é a sua resposta? Sendo a obra da encarnação principalmente ordenada à reparação da natureza humana, pela abolição do pecado, é evidente que não foi conveniente, desde o princípio do gênero humano, antes do pecado, que Deus se tivesse encarnado. Porque o remédio não se dá senão aos doentes. Daí que o mesmo Cristo, nosso Senhor, diga em Mateus 9,12: os saudáveis, os sãos, não têm necessidade de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Mas nem sequer imediatamente depois do pecado era conveniente que Deus se tivesse encarnado. Essa resposta é magnífica. Primeiro, por causa da condição do pecado humano, que proviera da soberba, razão porque o homem devia ser libertado de modo que, humilhado, se reconhecesse necessitado de um libertador. Por isso, aquilo que diz o apóstolo, ordenada por anjos na mão de um mediador, diz a glosa: foi obra de um grande conselho, de uma grande sabedoria, o não ter sido filho de Deus enviado imediatamente depois da queda do homem. Porque Deus primeiro abandonou o homem à liberdade do arbítrio, na lei natural, para que assim reconhecesse as forças de sua natureza. E então, quando essa se tornou deficiente, recebeu a lei. Dada ela, a lei hebraica, dada ela, a doença se fortificou não por vício da lei, mas da natureza, de modo que, reconhecendo assim a sua fraqueza, chamasse o médico e buscasse o auxílio da graça. Em outras palavras, a natureza humana não é capaz de, por si mesma, cumprir nem sequer a lei natural, sem a graça. Segundo, por causa da ordem da promoção no bem, pelo qual do imperfeito se chega ao perfeito. Razão porque, diz São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, 15:46. Não primeiro o que é espiritual, mas o que é animal. E depois, então, sim, o que é espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem, formado do céu, é celestial. Terceiro, por causa da dignidade do próprio Verbo encarnado. Porque aquilo do apóstolo em Gálatas 4:4, mas quando veio o cumprimento do tempo, diz a glosa, quanto maior era o juiz que vinha, tanto mais longa devia ser a série dos arautos que o precedessem. Quarto, a fim de não se entibiar pela longura do tempo, né? O fervor da fé e a caridade de muitos. Razão porque se lê em Lucas 18:8, quando vier o Filho do Homem, julgais vós que achará ele alguma fé na terra, aqui já está falando do fim dos tempos. Tá? Quando ele vier no fim dos tempos, achará alguma fé na terra, o que quer dizer que quase nada. A outra pergunta é se a obra da encarnação devia ser diferida, retardada, até o fim do mundo. Alguns diziam que sim, mas a resposta é a seguinte: assim como não era conveniente que Deus se tivesse encarnado desde o princípio do mundo, assim tampouco era que a encarnação fosse retardada até o fim do mundo. O que se mostra, primeiro, pela união da natureza divina com a humana. Porque o perfeito, de um modo, precede temporalmente o imperfeito. Por quê? Quando o imperfeito passa a perfeito, o imperfeito precede temporalmente o perfeito. Mas na causa eficiente da perfeição,
O perfeito precede temporariamente o imperfeito. A causa precede o efeito. Pois bem, ambos concorreram na obra da encarnação, porque, pela própria encarnação, a natureza humana foi elevada à suma perfeição. Razão porque não convinha que a encarnação se tivesse realizado desde o princípio do gênero humano. Mas o Verbo encarnado é ele mesmo a causa eficiente da perfeição humana. Todos nós participamos de sua plenitude, e por isso não devia a obra da encarnação ser diferida até o fim do mundo. Enquanto a perfeição da glória, a qual ultimamente será elevada a natureza humana, pelo Verbo encarnado, se realizará no fim do mundo. Esta sim. Segundo, pelo efeito da salvação humana, porque está no poder de quem dá compadecer-se quando e quanto quiser. Por isso, Cristo veio quando sabia que devia socorrer e quando sabia que o benefício havia de ser grato. Assim, quando por certo langor do gênero humano, o conhecimento de Deus começou a apagar-se entre os homens e os costumes começaram a mudar-se, dignou-se escolher a Abraão para que realizasse a forma da renovação do conhecimento de Deus e dos costumes. E, como a reverência que lhe deviam fosse diminuindo, deu a lei escrita por meio de Moisés. E como as pessoas a desprezaram, as nações a desprezaram, sem querer submeter-se-lhe, e nem a observaram os que a receberam, o Senhor, movido pela misericórdia, mandou o seu Filho, que feita a todos a remissão dos pecados, ofereceu-os justificados a Deus Pai. Ora, se o remédio fosse retardado até o fim do mundo, o conhecimento de Deus, a referência devida a ele e a honestidade dos costumes teriam totalmente desaparecido da face da terra. Por fim, a conveniência da encarnação resulta da manifestação do poder divino, que salvou os homens de muitos modos, não só pela fé do futuro, mas pela fé do presente e do passado. Mas qual é o modo da união do Verbo encarnado? Esta é a segunda questão. Como se deu a união? É o núcleo da questão, né? O modo como se deu a união do Verbo encarnado. E a primeira pergunta é se a união do Verbo encarnado se operou em uma só natureza. Repito, se a união do Verbo encarnado se operou em uma só natureza. Pois bem, para resolver com toda clareza esta questão, há que considerar antes o que é a natureza. É necessário saber que o nome natureza deriva de nascer. Por isso, esse nome foi primeiramente usado para significar a geração dos viventes, dos entes vivos, dos seres vivos, chamada atividade ou reprodução, de modo que natureza quer dizer quase nascitura, nascimento. Depois, o nome natureza foi aplicado translatamente para significar o princípio dessa geração. E como o princípio da geração nos viventes é intrínseco, o nome natureza foi depois aplicado para significar qualquer princípio intrínseco de movimento. Razão porque, já dizia Aristóteles, que a natureza é o princípio do movimento, pelo que ele tem de essencial e não de acidental. Mas este princípio ou é forma ou é matéria. Por isso, às vezes, a natureza é chamada forma, outras vezes, porém, é chamada matéria. E como o fim da geração natural é o ser gerado, isto é, a essência da espécie expressa pela definição, daí resulta que essa essência específica também se chama natureza. E, nesse sentido, já Boécio definia a natureza dizendo que a natureza é a diferença específica que informa cada coisa, isto é, que realiza a definição da espécie.
É neste sentido que agora se deve empregar a palavra natureza, enquanto significa essência ou aquilo que a coisa é, ou quididade específicas. Tudo isso são sinônimos, tá? A essência, ou quididade, ou aquilo que a coisa é. Mas, tomando nesta acepção a palavra natureza, é impossível que a união do Verbo encarnado se tivesse cumprido na natureza. Porque, de três modos, uma coisa pode ser constituída de duas ou várias. De um modo, permanecendo os dois componentes íntegros e perfeitos, o que não pode dar-se senão nos entes cuja forma é uma composição, uma ordem ou uma figura. Assim, muitas pedras juntas, acumuladas, sem nenhuma ordem, e só pela composição, formam um monte. Mas pedras e madeiras dispostas em certa ordem e postas em certa figura, formam uma casa. E, neste sentido, ensinou-se, com correção, que a união se realizou a modo de confusão, na qual não existe ordem, ou a modo de comensuração, que supõe a ordem. Um monte de pedras formando um monte sem ordem, né? A modo de confusão, ou pedras e madeiras formando certa ordem, a casa, por exemplo, então se trata de modo de comensuração, supõe uma ordem. Mas isto não pode ser no nosso caso. Primeiro, porque a composição, a ordem ou a figura não são formas substanciais, mas acidentais. E daí resultaria que a união da encarnação não seria substancial, mas acidental. O que eu refutarei de Santo Tomás. Tá? Ele refuta depois. Segundo, porque tal união não é, absolutamente falando, mas só, em latim, secundum quid, de certo modo, por certo aspecto, porque permanece a pluralidade atual. Terceiro, porque a forma de tais elementos não é natural, mas antes artificial, como a forma de uma casa. Então, não existiria uma só natureza em Cristo, como alguns querem. Pois bem, aquilo que é artificial, só para que se entenda, qualquer coisa que o homem faz, uma casa, uma estátua, um quadro, uma mesa, uma cama, tudo isso são formas acidentais. Por quê? De uma mesa de madeira, a essência não é a mesa de madeira, é a própria madeira. Né? A essência de uma casa antes de tudo, são as pedras e a madeira, e as madeiras que a compõem. Tá? Tudo que é artificial, tudo que é produto da arte humana, é acidental às coisas da natureza. Um pica-pau que pica a árvore, ele pica igualmente uma mesa de madeira ou uma cadeira de madeira, sem saber que aquilo é uma cadeira. Só nós, os humanos, sabemos que a cadeira é cadeira, mas isso porque está na nossa mente, tá certo? Bom, de outro modo, um ente é formado de elementos perfeitos, mas transformados. Assim, dos elementos se forma o misto. E, nesse sentido, alguns disseram que a união da encarnação se realizou por modo de complexão. Tá? Vejam, ele está referindo aqui aos elementos, na antiga consideração dos elementos, água, terra, fogo e ar. Né? Hoje nós sabemos, pela tabela periódica, que são mais de uma centena dos elementos, são 90 e pouco dos elementos naturais, mais uma vintena de elementos artificiais. Mas permanece de pé. Nosso corpo é composto, nosso corpo, qualquer corpo, a pedra é um corpo também, é composto de elementos, certo? Pois bem, mas isto não pode ser no caso da encarnação. Primeiro, porque a natureza divina é absolutamente imutável. Né? Por isso, nem ela pode se converter em outro ente, como incorruptível, nem outro, porque ela é ingerável. Segundo, porque o resultante de uma mistura
a nenhum modo, a nenhum outro misto é idêntico especificamente. E, desse modo, a carne difere de qualquer das espécies dos elementos. Então, Cristo não seria da mesma natureza que o Pai, nem da mesma natureza que a Mãe. Terceiro, de entes muito desproporcionados entre si, não pode resultar nenhuma mistura, porque um faz desaparecer a espécie do outro. É como se puséssemos uma gota d'água numa ânfora de vinho. Então, como a natureza divina excede infinitamente a humana, não poderia haver misto, permaneceria só a natureza humana. De um terceiro modo, um ente é formado de elementos não transformados, mas imperfeitos. Assim, da alma e do corpo se faz o homem, e, semelhantemente, dos diversos membros do homem. Mas isto não pode dizer-se do mistério da encarnação. Primeiro, porque ambas as naturezas, ou seja, a divina e a humana, são, por essência, perfeitas. Segundo, porque a natureza divina e a humana não podem constituir um todo ao modo de partes quantitativas, assim como os membros constituem o corpo, porque a natureza divina é incorpórea. Nem ao modo de forma e de matéria, porque não pode a natureza divina ser forma de nenhum ente, sobretudo corpóreo, porque, do contrário, se seguiria que a espécie resultante seria comunicável a muitos, havendo, então, vários Cristos. Terceiro, porque Cristo não seria de natureza humana nem divina, porque a diferença acrescentada varia a espécie, assim como se dá com a unidade nos números. Por exemplo, 3 se soma 1, a 3 dá 4. Mudou a espécie de número. Se trata de 7, se soma 1 a ele, temos o 8, mudou a espécie do número. Pois bem, nenhuma dessas maneiras é aquela em que se deu a união. Com o que ele responde às diversas heresias que sempre pulularam quanto à união do Verbo encarnado. Pois bem, a outra pergunta é se a união do Verbo encarnado se fez na pessoa, tá? Na pessoa do Verbo. Pois bem, pessoa tem um significado diferente de natureza, porque a natureza significa essência específica expressa pela definição. Qual é a natureza do homem? Animal racional. E se a essência específica não fosse susceptível de nenhum acréscimo, nenhuma necessidade haveria de distinguir a natureza do seu supósito, que é o indivíduo nela subsistente. Eu sou eu e tenho uma natureza, e nos distinguimos. A natureza humana não sou eu, e eu não sou a natureza humana, embora eu a tenha, mas não sou ela. Só Deus é sua própria natureza. Pois bem, neste caso, todo indivíduo subsistente numa natureza seria absolutamente idêntico à mesma natureza. Então, haveria milhões de deuses. Mas há certas coisas subsistentes suscetíveis do que não se inclui na essência específica, como os acidentes e os princípios individuantes, que eu seja gordo ou magro, velho ou jovem, tá? Não se inclui na minha essência específica, que é ser humano. E isso se manifesta, sobretudo, nos entes compostos de matéria e forma. De onde a diferença entre natureza e supósito, né? Não como coisas absolutamente separadas, mas porque o supósito inclui a natureza mesma da espécie. Tá? E podem fazer-se ao supósito, gordo, magro, velho, jovem, certos acréscimos estranhos à essência específica, ou seja, estranhos, no meu caso, a animal racional. Por isso, o supósito é significado como um todo, tendo a natureza como a sua parte formal e perfectiva. A natureza é parte do composto que sou eu. Eu sou o supósito.
E, por isso, nos compostos de matéria e forma, a natureza não é predicada do supósito. Assim, não dizemos que tal homem é sua humanidade. Ele tem a humanidade, mas não é sua humanidade. Só Deus é sua mesma divindade. Mas um ente como Deus, em que não há nada além da essência da espécie ou de sua natureza, neste ente não há diferença real entre o supósito e a natureza. A diferença é apenas de razão, é lógica apenas. Porque natureza se chama ao que é certa essência, e ela mesma também se chama supósito enquanto é subsistente. E o que se disse do supósito devemos entender da pessoa na criatura racional ou intelectual, porque, como já dizia Boécio, pessoa é a substância individual de natureza racional. Tá? Pessoa é a substância individual de natureza racional. E isto vale para o homem, para o anjo e para Deus. Portanto, tudo o que existe em determinada pessoa, quer lhe pertence à natureza, quer não lhe pertence à natureza, está unido em sua pessoa. Se, pois, a natureza humana não está unida à pessoa do Verbo de Deus, de nenhum outro modo lhe estaria unida. Então, desapareceria totalmente a fé na encarnação, o que é arruinar toda a fé cristã. Como, pois, o Verbo tem a natureza humana unida a si, e não como pertencente à sua natureza divina, é consequente, então, que a união foi feita na pessoa do Verbo, e não na natureza. Tá? Foi feita na pessoa do Verbo, e não na natureza. Essa é uma resposta essencial para entender quanto possível uma questão tão árdua, né? Se a união do Verbo encarnado se fez no supósito ou na hipóstase. Hipóstase em grego quer dizer pessoa. Supósito, eu já expliquei. O supósito é aquilo que tem uma natureza, mas não é determinada na natureza. Razão porque eu, que sou um supósito, posso ser gordo, magro, velho, jovem, e, no entanto, continuar eu mesmo como supósito e, ademais, ter a natureza humana. Mas eu não sou a natureza humana. Bom, então vamos ver qual é a resposta de Santo Tomás, se a união do Verbo encarnado se fez no supósito ou na hipóstase, ou seja, na pessoa. É uma questão árdua, muito árdua, tá? Vou tentar explicar da melhor maneira possível. Alguns heréticos, ignorando a relação da hipóstase com a pessoa, embora concedam que há em Cristo uma só pessoa, ensinaram, no entanto, ser uma a hipóstase de Deus e outra do homem, como se a união fosse feita na pessoa e não na hipóstase, o que é uma doutrina errônea por tripla razão. Primeiro, a pessoa não acrescenta à hipóstase senão uma natureza determinada, isto é, racional. E por isso diz Boécio que a pessoa é uma substância individual de natureza racional. Razão porque o mesmo é atribuir uma hipóstase própria à natureza humana de Cristo, que é uma pessoa própria. E, entendendo assim, os santos padres condenaram ambas essas doutrinas no Quinto Concílio de Constantinopla e determinaram que quem pretender introduzir no mistério de Cristo duas substâncias ou duas pessoas seja anátema, porque a Santíssima Trindade não sofre nenhum acréscimo de pessoa ou de subsistência, depois de encarnado o único Verbo de Deus da Santíssima Trindade. Ora, a subsistência é idêntica ao seu subsistente, o que é próprio da hipóstase, como fica claro em Boécio. Pois bem, segundo, porque, dado que a pessoa faça algum acréscimo à hipóstase, no que se possa fazer a união, isso não seria uma propriedade pertencente à dignidade. E por isso alguns dizem que a pessoa é a hipóstase distinta pela propriedade e é pertencente à dignidade.
Se, portanto, a união fosse feita na pessoa e não na hipóstase, seria consequência que não se teria feito a união, senão segundo certa dignidade. E isto foi com a aprovação do Sínodo Efesino, condenado por São Cirilo, que disse as seguintes palavras: quem no Cristo Uno dividir as subsistências, depois de juntas, de unidas, por uma união fundada em certa dignidade, autoridade ou potência, e não antes, pelo concurso fundado na junção natural, este seja anátema. Essa foi uma das questões mais intricadas na história das heresias, né? Terceira razão, porque tanto é hipóstase aquele a que são atribuídas as operações e as propriedades da natureza, como aquela a que é atribuído o que concreta e essencialmente pertence à natureza. Desse modo, dizemos que este homem determinado é um supósito, porque se supõe aquilo que pertence ao homem, né? E recebe disso a predicação. José é homem. Se, portanto, houver outra hipóstase em Cristo, além da hipóstase do Verbo, sucede que se verificará de algum outro ente que não seja o Verbo, o que pertence ao homem, como o ter nascido de uma virgem, o ter padecido, o ter sido crucificado e sepultado. Mas esta doutrina também foi condenada com a aprovação do Concílio de Éfeso, com essas palavras: quem as duas pessoas ou subsistências de que falam as escrituras evangélicas e apostólicas atribui as expressões aplicadas pelos santos a Cristo, ou que ele a si mesmo se atribuir, e aplicar algumas dessas expressões a Cristo, enquanto homem, sem se referir ao que é especificamente considerado como verbo proveniente de Deus, e outras, como atribuídas a Deus como sendo o verbo de Deus Pai, seja anátema. Por isso é claro que é uma heresia, já primitivamente condenada, dizer que em Cristo há duas hipóstases ou dois supósitos, ou que a união não foi feita na hipóstase ou no suposto, ou no supósito. Tá? Então, vamos resumir isso aqui. Há uma só pessoa e um só supósito em Deus encarnado. Um só. É a pessoa do Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Uma só. Uma só hipóstase, um só supósito, uma só pessoa. Donde o mesmo sínodo dizer o seguinte: quem não confessar que o Verbo de Deus Pai se uniu à carne segundo a subsistência e que Cristo constitui um mesmo ente com sua carne, sendo ao mesmo tempo Deus e homem, seja anátema. Se é assim, há que dizer se a pessoa de Cristo é composta. A pessoa ou a hipóstase de Cristo pode ser considerada duplamente. Primeiro, quanto ao que é essencialmente. Então, é absolutamente simples, como é a natureza do Verbo, porque a natureza do Verbo é Deus e Deus é a própria simplicidade. De outro modo, segundo a essência da pessoa ou da hipóstase, a qual é próprio subsistir em alguma natureza. Então, a pessoa de Cristo subsiste em duas naturezas. Razão por quê? Embora seja um só ente subsistente, tem, contudo, vários fundamentos o seu mesmo subsistir. E assim, a pessoa é chamada composta, enquanto subsiste em duas coisas distintas, a natureza divina e a natureza humana. Mas, se é assim, há que saber se em Cristo houve união de alma e de corpo, como há em nós. Cristo é chamado homem univocamente como os outros homens. Ele é homem igual a nós, como sendo da mesma espécie que eles. Tá? Ele fez-se semelhante aos homens, já dizia São Paulo. Pois bem,
É da essência da espécie humana que a alma esteja unida ao corpo, porque a forma não especifica senão por ser o ato da matéria, e a alma é o ato da matéria, do corpo, sendo este o termo da geração, o resultado da oração, da geração, pelo qual a natureza tende a realizar a espécie. Platão já dizia que a geração das espécies é uma imitação da eternidade. Pois bem, é necessário, então, admitir que em Cristo a alma estava unida ao corpo. E dizer o contrário é herético, porque contraria a verdade da humanidade de Cristo. Não sei se vocês estão reparando, mas ele só está rebatendo, rechaçando as heresias. Tá? As heresias e reafirmando o dogma. Tá? Outra heresia foi dizer que a natureza humana se uniu ao Verbo de Deus como acidentalmente. Então, ele vai responder se a natureza humana se uniu ao Verbo de Deus acidentalmente ou não. Olha, para responder com clareza a isto, há que saber que, sobre o mistério da união das duas naturezas em Cristo, surgiram duas heresias. Uma, a dos que confundem as naturezas. É o caso da heresia de Eutíquio e de Diáscoro, que ensinava que das duas naturezas se constitui uma só natureza. E assim diziam que Cristo tem duas naturezas, quase distintas antes da união, mas não existiam duas naturezas, quase cessada a distinção depois da união das naturezas. Outra heresia foi a de Nestório e de Teodoro de Mopsueste, que separavam as pessoas. Assim, eles ensinavam que era uma a pessoa do Filho de Deus e outra a pessoa do Filho do Homem. E considerava essas duas pessoas unidas entre si. Né? Primeiro, segundo a habitação de uma na outra, isto é, enquanto o Verbo de Deus habitava nesse homem como templo. Segundo, quanto à unidade de desejo, isto é, enquanto a vontade do referido homem é sempre conforme a vontade de Deus. Terceiro, pela operação, isto é, enquanto diziam que este homem é o instrumento do Verbo de Deus. Quarto, pela dignidade da honra, enquanto toda a honra prestada ao Filho de Deus o é, ao mesmo tempo, ao Filho do homem, por causa da sua união com o Filho de Deus. E quarto, pela equivocação, isto é, pela comunicação dos nomes, isto é, enquanto dizemos que esse homem é Deus e Filho de Deus. Ora, como é evidente, todos esses modos importam numa união acidental. No entanto, alguns mestres posteriores, pensando evitar tais heresias, acabaram por incorrer nelas mesmas por ignorância. Alguns deles concediam a unidade da pessoa do Cristo, mas admitiam duas hipóstases ou dois supósitos, dizendo que o Verbo de Deus assumiu um homem composto de corpo e alma desde o princípio da sua concepção. E esta é a primeira opinião enumerada pelo mestre das sentenças, Pedro Lombardo. Mas outros, querendo salvar a unidade da pessoa, ensinavam que a alma de Cristo não estava unida ao corpo, e sim que ambos estavam separados um do outro, e estavam unidos ao Verbo acidentalmente, de modo que, assim, não se aumentava o número de pessoas. E esta é a terceira opinião enumerada pelo mestre das sentenças. Ora, ambas estas opiniões incorrem na heresia de Nestório, ao nestorianismo. A primeira, porque é a mesma coisa atribuir duas hipóstases ou dois supósitos a Cristo e atribuir-lhe duas pessoas. É a mesma coisa, tá certo? A falácia dessa heresia é distinguir duas coisas que são o mesmo. Tá? A única diferença entre pessoa e supósito é que a pessoa é um supósito de natureza racional. E se apoiarem na expressão pessoa,
devemos notar que também Nestório admitia a unidade de pessoa por causa da unidade da dignidade de honra. Por isso, o Quinto Sínodo determinou como anátema quem dissesse ser uma só pessoa pela dignidade, pela honra ou pela razão, como escreveu Teodoro justamente com Nestório. Quanto à outra opinião, ela incide no erro de Nestório quanto à admissão da união acidental, porque não há diferença entre dizer que o Verbo de Deus se unia a Cristo homem, por habitar nele como num templo, como ensinava Nestório, e dizer que o Verbo se uniu ao homem por ter se revestido dele como de uma roupa, como de uma roupagem, como ensina a terceira opinião, a qual professa uma doutrina pior ainda que a de Nestório, ou seja, que a alma e o corpo não estão unidos. Mas a fé católica, tomando uma posição média entre as referidas opiniões heréticas, não diz que a união de Deus e do homem foi feita segundo a essência da natureza, nem de modo acidental, mas de um modo médio, intermédio, segundo a subsistência ou hipóstase. Por isso lemos no Quinto Sínodo: sendo a unidade susceptível de muitas acepções, os seguidores da impiedade de Apolinário e de Eutíquio, operando a destruição de coisas que estavam unidas, ou seja, suprimindo uma e outra natureza, concebiam a união como confusão, enquanto os seguidores de Teodoro e de Nestório, comprazendo-se na divisão, introduzem a unidade de afeição. Mas a Santa Igreja, rejeitando a impiedade de uma e de outra perfídia, confessa a união do Verbo de Deus com a carne, segundo a composição, que se funda na subsistência. Razão porque é claro que a segunda das três opiniões enumeradas por Pedro Lombardo, que afirma a unidade da hipóstase de Deus e do homem, não se há de considerar opinião, mas sentença mesma da fé católica, né? É aquela que afirma a unidade da hipóstase de Deus e do homem. Uma só pessoa, uma só hipóstase, um só supósito, uma só subsistência. Com isso, você rebate todas as heresias. Semelhantemente, também, a primeira opinião, que admite duas hipóteses, e a terceira, que admite a união acidental, não se devem considerar opiniões, mas heresias condenadas nos concílios da Igreja. Pois bem, há que saber, então, se a união da natureza divina e da natureza humana é algo criado. A união de que se fala, né, é uma relação considerada entre a natureza divina e a humana, enquanto convém as duas, na mesma e única pessoa do Filho de Deus. Ora, toda relação considerada entre Deus e a criatura está realmente na criatura, cuja mudança dá origem a essa relação, mas não existe realmente em Deus. Só existe em Deus segundo a razão, porque não nasce de nenhuma mudança em Deus, né? Então, essa é uma doutrina tradicional, filosófica, né? Não é uma doutrina teológica, é uma doutrina filosófica, metafísica, segundo Deus não tem realmente relação à criatura. É a criatura que tem relação a Deus. E isso é assim porque Deus não tem nenhum acidente. E a relação é um acidente. Mas daí devemos concluir que a união de que se trata não existe em Deus realmente, mas só segundo a razão. Mas existe realmente a natureza humana, que é uma criatura. Razão porque é necessário admitir que é algo criado. Tá? Então, atenção, a união entre natureza humana e divina, ela só existe realmente na natureza divina. Na natureza humana. Na natureza divina é apenas de razão. Não existe realmente.
toda e qualquer relação entre criador e criatura existe realmente na criatura e somente de razão no criador, não realmente. Só isso daria toda uma aula, né, que é sobre o acidente relação. Pois bem, a próxima pergunta é se união e assunção se identificam. Assunção é o abstrato de assumir, do verbo assumir. Se união e assunção se identificam. Pois bem, a união importa a relação da natureza divina e humana enquanto convém numa mesma pessoa. Ora, toda relação com um começo temporal é causada por alguma mudança. Ora, a mudança consiste na ação e na paixão, ou seja, em agir ou em padecer. Esse padecer não quer dizer algo mal. Tá? Padecer, por exemplo, eu padeço os raios do sol. O sol age sobre mim. Pois bem, devemos daí concluir que a primeira e principal diferença entre assunção e união é que a união implica a relação em si mesma, enquanto a assunção implica a ação que faz alguém assumir, ou a paixão que torna alguma coisa assumida. E desta diferença se deduz, então, outra diferença. Porque a assunção significa um como vir a ser, enquanto a união exprime o que já é feito, que já como feito. Por isso, considera-se o que une como unido, mas não dizemos ser ente o que assume, o assumido. Ora, a natureza humana é significada como o termo da assunção relativamente à hipóstase divina, pelo ente chamado homem. Por isso, verdadeiramente dizemos que o Filho de Deus, que uniu a si a natureza humana, é homem. Mas a natureza humana em si mesma, considerada, isto é, em abstrato, é significada como assumida. Assim, não dizemos que o Filho de Deus seja a natureza humana. E disso resulta uma terceira diferença. A relação, sobretudo a de equiparação, não se relaciona mais com o extremo do que com o outro, enquanto a ação e a paixão se relacionam diversamente com o agente e o paciente e com os termos diversos. Por isso, a assunção determina o termo de origem, em latim aquo, e o de chegada, ad quem, né? O de origem, aquo, e o de término ou chegada, ad quem. Porque a assunção significa, em latim, o ato de assumir outra coisa para si. Ao passo que a união, nada disso determina. Razão por que dizemos, indiferentemente, que a natureza está unida à divina inversamente. Não dizemos que a natureza divina foi assumida pela humana, mas, ao contrário, que a natureza humana foi adjunta à personalidade divina, isto é, de modo que a pessoa divina subsista na natureza humana. Depois, a pergunta é se a união de duas naturezas em Cristo é a máxima das uniões. Né? É uma resposta breve, e é a seguinte: a união implica a conjunção de dois entes em um só ente. Por isso, a união da encarnação pode ser considerada duplamente, ou com respeito aos elementos unidos, ou com respeito àquilo em que se unem. Por este ângulo, a referida união tem a preeminência sobre todas as outras uniões, porque a unidade da pessoa divina em que se unem as duas naturezas é máxima. Portanto, não tem preeminência relativamente aos elementos unidos. Porém, a união da encarnação se fez pela graça? É a pergunta que se faz agora. Pois bem, a graça pode ser considerada duplamente. Primeiro, é a vontade mesma de Deus, que faz um dom gratuito. A outra é esse dom gratuito mesmo de Deus. Tá? Ou é a vontade mesma de Deus, que faz o dom gratuito, ou é esse mesmo dom gratuito de Deus. Mas
A natureza humana precisa da gratuita vontade de Deus para elevar-se até ele. Por quê? Elevar-se até Deus sobrepuja a faculdade da natureza humana. Mas a natureza humana se eleva a Deus de dois modos: pela operação, pela qual os santos conhecem e amam a Deus, e pelo ser pessoal, modo que é o singular de Cristo, em que a natureza humana foi assumida para que fosse da pessoa do Filho de Deus. É manifesto, é evidente, que para a perfeição de uma operação é preciso que a potência seja aperfeiçoada pelo hábito. Quero dizer, eu tenho potência para ser pianista, mas só o hábito adquirido de tocar piano, de estudar piano, é que me pode fazer pianista em ato. Então, a potência é aperfeiçoada pelo hábito, mas que a natureza tenha o ser em seu supósito, isso não se realiza mediante nenhum hábito, né? Assim que a alma se junta ao embrião, tá? A natureza já está assumida no supósito. A questão é que Santo Tomás e a maioria dos teólogos, não todos de sua época, né, considerava que a infusão da alma humana só se dava na 8ª semana para o embrião masculino e na 12ª para o embrião feminino. Hoje sabemos que não, que a alma humana é infundida assim que os gametas se juntam e formam o zigoto, né? Então, aí o supósito, que é o zigoto, sou eu em estado de zigoto, ali já tem a alma, tá? Então, é mais certo ainda isto que sabemos hoje do que imaginava o próprio Tomás. Daí, devemos concluir que, se consideramos como graça a vontade mesma de Deus, que faz um dom gratuito, ou que tem alguém como grato ou aceito, nesse caso, a união da encarnação se fez pela graça, assim como a união dos santos com Deus, pelo conhecimento e pelo amor. Mas se consideramos como graça o dom mesmo gratuito de Deus, assim, o próprio ser, o mesmo ser, a natureza humana, unida à pessoa divina, pode considerar certa graça. Por quê? Isto não se deu em virtude de nenhum méritos precedentes, mas não em razão de alguma graça habitual, mediante a qual tal união se tenha feito. Ou seja, Deus, para unir-se, para assumir a natureza humana, não necessita da graça dele mesmo. Tá? Essa assunção é igualzinha à assunção da natureza humana pelo zigoto. Tá? Pois bem, a outra pergunta é se a união da encarnação precederam alguns méritos, houve alguns méritos precedentes. Pois bem, a resposta é: em relação a Cristo mesmo, é evidente que nenhum mérito seu lhe tenha podido preceder a união. Porque não se pode admitir que antes tivesse sido um puro homem e depois, pelo mérito de uma boa vida, tivesse obtido ser filho de Deus, como ensinou o herege Fotino. Mas dizemos, né, os cristãos, que desde o princípio da sua concepção, esse homem foi verdadeiramente filho de Deus, como não tendo nenhuma outra hipóstase senão a do Filho de Deus, segundo aquilo do Evangelho. Né? O santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Por isso, todas as obras desse homem se seguiram à união. Por isso, nenhuma obra sua podia ter merecido a opinião. Mas tampouco as obras de qualquer outro homem podem ter sido meritórias dessa união, por um mérito de condignidade, né? Em latim, ex condigno. Primeiro, porque as obras meritórias do homem se ordenam propriamente à beatitude, que é o prêmio da virtude e consiste no pleno desfrute de Deus. Mas a união da encarnação
realizada no ente pessoal, tá? Transcende a união da alma bem-aventurada com Deus, que supõe da parte dela um ato de fruição, e por isso não é susceptível de mérito. Segundo, porque a graça não é susceptível de mérito, porque é princípio do merecer. Aqui está o princípio mesmo da doutrina de Santo Tomás sobre a predestinação. A graça não é susceptível de mérito. Ela é o princípio do merecer. Não se merece a graça. Merece-se algo pela graça. Por isso, com maior razão ainda, não pode a encarnação ser merecida. Ela que é o princípio mesmo da graça, segundo o Evangelho. A graça e a verdade foram trazidas por Deus, por Cristo mesmo. Terceiro, porque a encarnação de Cristo é reformadora de toda a natureza humana. Razão porque não pode ser merecida pelo mérito de nenhum homem particular. O bem de qualquer por homem não pode ser o bem, a causa do bem de toda a natureza. O mérito de um só homem não pode ser a causa do bem de toda a natureza. Mas, por congruência, ex congruo em latim, os santos padres mereceram a encarnação, desejando e pedindo, né? Pois era congruente que Deus os ouvisse a eles que lhe obedeciam, donde se deduz claramente como está errado a negação desta verdade. A graça da união era natural ao homem Cristo? Pois bem, num sentido, chama-se natureza o nascimento mesmo, como já vimos. No outro, a essência de um ente. Por isso, natural pode ter duplo significado. Em um, é o resultado dos princípios essenciais de um ente. Assim, é natural ao fogo subir. O fogo sobe. Em outro sentido, dizemos natural ao homem o que ele tem por seu nascimento. Né? E dizia São Paulo, éramos por natureza filhos da ira. E no outro lugar da Escritura, a sua nação é malvada e a malícia lhes é natural. Logo, a graça de Cristo, quer a de união, quer a habitual, não pode chamar-se natural, como que causada nele pelos princípios da natureza humana, embora possa chamar-se natural, como que proveniente para a natureza humana de Cristo, pela causalidade de sua natureza divina. Mas essas graças, já o sabemos, são naturais a Cristo. Tá? Ele as tem desde seu nascimento, porque desde o início da sua concepção, a natureza humana esteve unida à pessoa divina, e sua alma tinha a plenitude do dom da graça. Bom, estas são as duas questões centrais. A terceira questão nos levaria muito longe, da união relativamente à pessoa que assumiu. Né? Se vocês quiserem, eu continuo, mas é longo. Pode ficar à vontade, professor. Pode continuar, sim. Bom, então, a terceira questão é da união com respeito à pessoa que assumiu. E a primeira pergunta é se a pessoa divina convém assumir a natureza criada, se lhe convém assumir a natureza criada. E a palavra assunção implica duas coisas, isto é, o princípio e o termo do ato, porque assumir é como tomar para si. Ora, dessa assunção, a pessoa é o princípio e o termo, o princípio e o fim. O princípio porque a pessoa propriamente cabe o agir, mas essa assunção da carne foi feita pela pessoa divina. Semelhantemente, também a pessoa é o termo dessa assunção, é o fim dessa assunção, porque, como se disse, a união se fez na pessoa, não na natureza. Razão porque é claro que propriissimamente cabe à pessoa divina assumir a natureza.
Se a natureza humana convém assumir, é a próxima questão. Se a natureza divina convém assumir. A palavra assunção, como já se disse, implica duas coisas: o princípio e o termo da ação. Ora, ser princípio da assunção convém à natureza divina em si mesma, pois pelo seu poder é que se realizou a assunção. Mas ser termo da assunção não convém a essa natureza em si mesma, mas em razão da pessoa na qual a consideramos. Por isso, primariamente, propriissimamente, dizemos que a pessoa assume, mas secundariamente podemos dizer também que a natureza assumiu a natureza a sua pessoa. E também, desse modo, dizemos que a natureza se encarnou, não por ter se convertido em carne, mas por ter assumido a natureza da carne. Daí que São João Damasceno diga que afirmamos que a natureza de Deus se encarnou, segundo Santo Atanásio e São Cirilo. Se abstraída a personalidade pelo intelecto, se nós abstrairmos a personalidade pelo intelecto, a natureza pode assumir. O intelecto mantém com Deus uma dupla relação. Primeiro, conhecendo a Deus como ele é. Assim, é impossível o intelecto circunscrever algo em Deus, de modo que reste, além disso, outra coisa. Pois tudo que há em Deus é uma unidade, ressalvada a distinção das pessoas, das quais uma desapareceria com a eliminação da outra, pois elas se distinguem somente pelas relações, que são necessariamente simultâneas. Já falamos disso na outra aula. De outro modo, o intelecto se relaciona com Deus não pelo conhecer como ele é, mas conhecendo-o ao seu modo, isto é, multiplicadamente, divididamente, o que em Deus é uno. E, deste modo, nosso intelecto pode entender a bondade e a sabedoria divina e outros atributos semelhantes, chamados perfeições ou atributos essenciais, sem aí compreender a paternidade ou a filiação, que se chamam personalidades. Tá? Então, a paternidade é Deus Pai e a filiação é Deus Filho. E, sendo assim, abstraída a personalidade pelo intelecto, ainda podemos inteligir a natureza que assume. Se uma pessoa pode assumir a natureza criada sem a assumir outra. A união implica duas coisas: o ato de quem assume e o termo da assunção. Ora, o ato de quem assume procede da divina vontade, que é comum às três pessoas. Mas o termo da assunção é a pessoa, já o sabemos. Portanto, o que implica uma ação na assunção é comum às três pessoas. Mas o que implica a ideia do termo convém a uma só pessoa e não às outras. Porque as três pessoas fizeram com que a natureza humana se unisse à pessoa do Filho. Sensacional essa resposta. Pois bem, há que perguntar, então, se alguma outra pessoa divina, outra que a pessoa do Filho, poderia ter assumido a natureza humana. Novamente, a assunção implica duas coisas: o ato mesmo de quem assume e o termo da assunção. Mas o princípio do ato é a virtude divina e o termo é a pessoa. Mas o poder divino, as pessoas, as três pessoas, o têm comumente e igualmente. E a mesma é a razão comum da personalidade nas três pessoas, embora as propriedades pessoais sejam diferentes. Mas sempre que uma virtude existe igualmente em vários sujeitos, pode terminar a sua ação em qualquer deles. Daí, a divina virtude podia unir a natureza humana à pessoa do Pai ou do Espírito Santo, assim como a uniu à pessoa do Filho. Razão porque, aqui concluir, que o Pai ou o Espírito Santo podiam, tanto como o Filho, assumir a carne. Se duas pessoas divinas poderiam assumir uma natureza numericamente idêntica, uma só natureza. Pois bem,
Da união da alma e do corpo em Cristo não resulta uma nova pessoa nem uma nova hipóstase. Já o sabemos, se não queremos incorrer em heresia. Mas uma mesma natureza assumida na pessoa ou hipóstase divina. Uma mesma natureza, a humana, assumida na pessoa ou hipóstase divina. O que certamente não se faz pelo poder da natureza humana, mas pelo poder da pessoa divina. A condição das pessoas divinas é tal que uma delas não inclui as outras da comunhão da mesma natureza. Mas, como no mistério da encarnação a razão total do feito é o poder de quem o faz, devemos, nesta matéria, julgar antes segundo a condição da pessoa divina que assumiu, que segundo e não segundo a natureza humana assumida. Assim, não é impossível que duas ou três das divinas pessoas assumam uma mesma natureza humana, mas seria impossível assumirem uma hipóstase ou uma pessoa humana, porque, como diz Santo Anselmo, várias pessoas não poderiam assumir um mesmo homem. Uma mesma pessoa divina pode assumir duas naturezas humanas? É a próxima questão. O agente que não pode ultrapassar certa ação tem seu poder limitado. Ora, o poder da pessoa divina é infinito. Não pode ser limitado a nada criado. Por isso, não devemos dizer que a pessoa divina assumiu uma natureza humana tal que não podia assumir outra. Se dissesse, se seguiria daí que a personalidade da natureza divina seria de tal modo circunscrita por uma mesma natureza humana que não poderia sua personalidade assumir outra. O que é impossível, porque o incriado não pode ser compreendido pelo criado. Compreendido quer dizer abrangido. Por isso, é claro que, quer consideramos a pessoa divina em sua virtude, que é o princípio da união, quer em sua personalidade, que é o termo da união, é necessário admitir que a pessoa divina podia, além da natureza humana que assumiu, assumir outra numericamente diferente. A próxima pergunta é se era mais conveniente ter se encarnado o Filho de Deus que o Pai ou o Espírito Santo. Se era mais conveniente ter se encarnado o Filho de Deus que o Pai ou o Espírito Santo. É, novamente, um argumento de conveniência, com uma resposta algo longa. Foi muito conveniente, convenientíssima, que fosse a pessoa do Filho a que estivesse encarnado. Veja, ele não está dizendo que seria impossível que as outras pessoas se encarnassem, apenas que foi convenientíssima, ou seja, maximamente conveniente que tivesse sido a pessoa do Filho. Primeiro, quanto à união. Porque convenientemente se unem as causas semelhantes. De um modo, a pessoa mesma do Filho, que é o Verbo de Deus, tem conveniência comum com toda a criatura, porque a palavra do artista, do artífice, do artesão, isto é, o seu conceito, é uma semelhança exemplar das obras feitas pelo artista. Por isso, o Verbo de Deus, que é seu eterno conceito, é uma semelhança exemplar de todas as criaturas. E, portanto, assim como pela participação dessa semelhança, as criaturas foram instituídas em suas próprias espécies, mas de modo mutável, assim também pela união do Verbo com a criatura, não de modo participativo, mas pessoal, foi ela convenientemente reparada em ordem à perfeição eterna e imutável. Porque também o artista, o artífice, o artesão, pela forma artística concebida, por meio da qual faz a sua obra, por essa mesma também refaz se ela se estragar. Um artista pode refazer uma peça que ele fez e que se estragou. De outro modo, tem uma conveniência especial com a natureza humana, Cristo, por ser o Verbo, o conceito da eterna sabedoria. E é daí que deriva toda a sabedoria humana. Por isso, o homem se aperfeiçoa na sabedoria, que é a sua perfeição própria, enquanto racional, porque participa do Verbo de Deus,
assim como o discípulo se instrui recebendo as palavras do mestre. Donde o dizer a Escritura, a fonte da sabedoria é o verbo de Deus nas alturas. Por isso, para consumar-se a perfeição do homem, foi conveniente que o verbo mesmo de Deus se unisse pessoalmente à natureza humana. Depois, a razão dessa conveniência pode deduzir-se do fim da união, que é a implementação da predestinação, isto é, dos pré-ordenados à herança celeste, que não se deve senão aos filhos de Deus, segundo aquilo do apóstolo. Se somos filhos, também herdeiros. Por isso, era conveniente que, por meio daquele que é naturalmente filho, os homens participassem, por adoção, da semelhança dessa filiação. Como ainda é São Paulo quem o diz: os que ele conheceu, na sua presciência, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Em terceiro lugar, a razão dessa conveniência pode deduzir-se do pecado dos nossos primeiros pais. Pecado a que veio dar remédio à encarnação, porque o primeiro homem pecou desejando a ciência do bem e do mal. Por isso, foi conveniente que, pelo verbo da verdadeira sabedoria, o homem voltasse para Deus. Ele, que pelo desordenado desejo da ciência, se afastara de Deus. Bom, posso continuar? À vontade, professor. Bom, Pode continuar. então vamos lá. Vamos ver agora, nós vimos a união com respeito àquele que assume, tá? Ou seja, o verbo de Deus. Agora, veremos com respeito ao que é assumido, ou seja, a natureza humana. Então, se a natureza humana era mais que qualquer outra natureza, apta para ser assumida pelo Filho de Deus. Dizemos que pode ser assumido o que é como que apto para o ser, por uma pessoa divina. E essa aptidão pode ser entendida como uma potência passiva natural, que não se estende ao que transcende a ordem natural, a qual é transcendida pela união pessoal da criatura com Deus. Daí resulta que aquilo que é considerado apto para ser assumido há de sê-lo por congruência com a referida união. Mas essa congruência tem duplo fundamento na natureza humana: a sua dignidade e a sua necessidade. A dignidade, porque a natureza humana, enquanto racional e intelectual, é natural atingir, de certo modo, o verbo mesmo pela sua operação, isto é, conhecendo-o e amando-o. A necessidade, porque precisava de reparação, sujeita como estava ao pecado original. Ora, estes dois fundamentos só na natureza humana se encontram, pois a criatura irracional falta congruência da dignidade e a criatura angélica a referida necessidade. Daí resulta que só a natureza humana é apta para ser assumida, posição que vai ser negada pelos que vierem depois de Santo Tomás, né? Que, por seu voluntarismo, tanto escotistas como nominalistas, vão dizer que se Deus quisesse encarnar num asno, poderia fazê-lo. Pois bem, a outra pergunta é se o Filho de Deus assumiu uma pessoa. Dizemos que é assumido o que é tomado para alguma coisa. Por isso, há de necessariamente o assumido ser concebido como anterior à assunção, assim como o que localmente se move há de ser concebido como anterior ao movimento. Ora, a pessoa não é concebida na natureza humana como anterior à assunção, mas é antes o termo dela, como já disse, né? Se, pois, fosse concebida como anterior, ou haveria necessariamente de corromper-se, então seria assumida em vão, ou haveria de permanecer depois da união. Então seriam duas pessoas, uma assumida e outra assumidora, assumente, o que é errôneo, como já se viu.
Daí se conclui que, de nenhum modo, o Filho de Deus assumiu a pessoa humana, apenas a natureza humana. Depois, há que saber se a pessoa divina assumiu um homem. Pois bem, repita-se, o assumido não é o termo da assunção, mas é concebido como anterior à assunção. Ora, o indivíduo no qual é assumida a natureza humana não é outra coisa que a pessoa divina, que é o termo da assunção. Pois a palavra homem significa a natureza humana, enquanto lhe é natural existir num supósito. Como diz São João Damasceno, como o nome Deus significa aquele que tem a natureza divina, assim o nome homem significa aquele que tem a natureza humana. Por isso, não há propriedade de expressão quando se diz que o Filho de Deus assumiu o homem, supondo, como exige a verdade das coisas, que em Cristo há um só supósito e uma só hipótese. Mas os que introduzem em Cristo duas hipóteses e dois supósitos acham que isso seria conveniente, que se poderia dizer que o Filho de Deus assumiu o homem. Mas essa opinião é errônea, como já se viu, é herética. Depois há de saber se o Filho de Deus deveria ter assumido a natureza humana, abstraída, abstrata de todos os indivíduos. Pois bem, a natureza do homem ou de qualquer outro ente sensível, além da existência que tem nos indivíduos, pode ser entendida duplamente, ou como tendo o ser como por si mesma, independente da matéria, como o ensinavam os platônicos, ou como existente no intelecto, ou humano ou divino. Ora, por si só, a natureza humana não pode subsistir, contra o que dizia Platão. Porque a natureza específica das coisas sensíveis implica a matéria sensível, que entra em sua definição. Animal racional, animal supõe a matéria. Como as carnes e os ossos entram na definição de homem como animal. Por isso, não pode a natureza humana existir separadamente da matéria sensível. Se, no entanto, a natureza humana fosse subsistente ao modo platônico, não teria sido conveniente que o verbo a assumisse. Primeiro, porque o termo dessa assunção é a pessoa. Ora, é contra a natureza de uma forma comum individuar-se numa pessoa. Segundo, porque a uma natureza comum não se podem atribuir senão as operações comuns e universais, pelas quais o homem não merece nem desmerece. E, no entanto, a assunção de que tratamos, foi feita para que o Filho de Deus, pela natureza humana, merecesse por nós. Em terceiro lugar, porque a natureza, assim existente, não é sensível, mas inteligível. Tá? Mas o Filho de Deus assumiu a natureza humana para que, por meio dela, se manifestasse visivelmente aos homens a própria divindade. Depois disso, ele foi visto na terra e conversou com os homens. Semelhantemente, também não podia ser assumida a natureza humana pelo Filho de Deus só enquanto ela é existente no intelecto divino. Por quê? Aquilo que é existente no intelecto divino é a própria natureza divina. Em Deus não se distingue nada. As ideias de Deus são Deus. A vontade de Deus é Deus. A substância de Deus é Deus. A natureza de Deus é Deus. E, deste modo, a natureza humana teria existido desde toda a eternidade no Filho de Deus. Semelhantemente, não é conveniente dizer que o Filho de Deus assumiu a natureza humana enquanto existente no intelecto humano, porque essa assunção não seria mais do que o ato intelectual de conceber que ele assumiu a natureza humana. E, nesse caso, se não a assumisse, na natureza das coisas, esse conceito seria falso. E a encarnação teria sido uma encarnação fictícia, como diz São João Damasceno. Depois, se o Filho de Deus
deveria ter assumido a natureza humana em todos os indivíduos. E dá a resposta a Santo Tomás. Não era conveniente que a natureza humana fosse assumida pelo Verbo em todos os seus supósitos. Primeiro, porque desapareceria assim a multidão dos supósitos da natureza humana, que lhe é conatural. Pois não se deve considerar na natureza humana outro supósito além da pessoa que assume. Se não existisse a natureza humana senão a assumida, resultaria a existência de um só supósito da natureza humana, a saber, a pessoa que assume. Segundo, porque isso seria contra a dignidade do Filho de Deus encarnado, enquanto é o primogênito entre muitos irmãos, segundo a natureza humana, assim como é o primogênito de toda criatura, segundo a natureza divina. E teriam, então, todos os homens a mesma dignidade, o que é impossível. Terceiro, porque era conveniente que, assim como o supósito divino se encarnou, assim assumisse uma só natureza humana, para ver de ambos os lados unidade. Há uma só pessoa, uma só natureza assumida. Se era conveniente que o Filho de Deus assumisse a natureza humana da raça de Adão. Pois bem, Deus podia assumir a natureza humana noutra raça que não a desse Adão, que submeteu todo o gênero humano ao seu pecado. Mas julgou melhor tirar da raça mesma que tinha sido vencida o homem pelo qual queria vencer o inimigo do gênero humano. Então, veja, isso é uma mera hipótese, né? E isto por três razões. Primeiro, porque é próprio da justiça satisfazer aquele que pecou. Tá? E, por isso, da natureza corrompida por Adão, devia ser retirado aquele que desse satisfação por toda a natureza. Segundo, porque também a maior dignidade do homem exigia que o vencedor do diabo saísse do gênero mesmo que foi vencido por ele. Terceiro, porque assim também se manifestaria mais o poder de Deus, assumindo da natureza corrupta e doente o que devia elevar a tão alto grau de poder e de dignidade. Vamos para a assunção das partes da natureza humana. Né? São 4 artigos e eu vou terminar por aqui, porque senão nós vamos terminar daqui a 3 dias. Bem, antes de tudo, se o Filho de Deus assumiu um verdadeiro corpo. Vejam a heresia que dizia que o corpo de Cristo era apenas aparente. Pois bem, já sabemos que o Filho de Deus não nasceu como um corpo figurado, mas com um verdadeiro corpo. E disto podemos dar 3 razões. A primeira, deduz-se da natureza humana, a qual é próprio ter corpo. Suposto, pois, que era conveniente o Filho de Deus assumir a natureza humana, daí resulta, consequentemente, que teve verdadeiro corpo. A segunda razão pode ser deduzida do que se realizou no mistério da encarnação. Porque se o corpo de Cristo não era real, mas fantástico, também, consequentemente, não padeceu uma verdadeira morte, nem nada do que dele narram os evangelistas, mas só na aparência. Donde também resultaria que não operou a verdadeira salvação do gênero humano. Porque o efeito é proporcional à causa. A terceira razão pode ser concluída da dignidade mesma da pessoa que assume, a qual, sendo a própria verdade, não lhe era decente existir, que existisse nenhuma ficção na sua obra. Por isso, o próprio Senhor se dignou excluir esse erro quando os discípulos, aterrorizados e conturbados, julgavam ver um espírito e não um corpo verdadeiro. Por isso, ofereceu-se-lhes para que eles o apalpassem, dizendo: apalpai e vede, que um espírito não tem carne nem ossos, como vós vedes que tem. Se Cristo tinha um corpo carnal, ou um corpo terrestre, ou celeste, se Cristo tinha um corpo carnal ou terrestre, ou se Cristo tinha um corpo celeste, outra heresia.
Pelas mesmas razões pelas quais se demonstra que o corpo de Cristo não devia ser um corpo de fantasia, um corpo fictício, resulta também que não devia ser celeste. Primeiro, porque, assim como a natureza verdadeira humana não existiria em Cristo, se seu corpo fosse fictício, como ensinavam os maniqueus, assim também não seria se seu corpo fosse celeste, como ensinava o herege Valentino. Ora, sendo a forma do homem uma realidade natural, exige determinada matéria, ou seja, carnes e ossos, que é preciso introduzir na definição do homem, tá? Animal. Segundo, porque também contrariaria a vontade do que Cristo fez na sua vida corpórea. Porque, sendo o corpo celeste impassível e incorruptível, se o Filho de Deus tivesse assumido um corpo celeste, não teria tido verdadeiramente fome, nem sede, não teria sofrido a paixão, não teria sofrido a morte. E terceiro, também contrariaria a verdade divina, porque o Filho de Deus, tendo se manifestado aos homens com um corpo de carne, um corpo terrestre, ter-se-ia manifestado falsamente se tivesse um corpo celeste. Por isso, diz-se, nasceu o Filho de Deus, recebendo a carne do corpo de uma virgem e não trazendo-a do céu consigo. Mas o Filho de Deus assumiu a alma também? Como diz Santo Agostinho, foi a primeira opinião de Ario e depois de Apolinário que o Filho de Deus assumiu só a carne sem a alma. E ensinavam que o Verbo estava unido à carne como se lhe fosse a alma, como se a alma de Cristo, né, fosse o próprio Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Daí resultava que em Cristo não existiam duas naturezas, mas uma só, porque da alma e da carne constitui-se uma só natureza. Mas essa opinião não vale por três razões. Primeiro, porque repugna a autoridade da Escritura, na qual o Senhor faz menção da sua alma. Assim, dizem os evangelhos, a minha alma está numa tristeza mortal. Mas a isto respondia Apolinário que, nessas palavras, a alma é tomada metaforicamente. Desse modo, o Antigo Testamento se refere à alma quando diz: a minha alma aborrece as vossas calendas e as vossas solenidades. Aí é Deus mesmo, né? Mas, como diz Santo Agostinho, os evangelistas, nos evangelhos, narram que Jesus se admirou, que se encolarizou, que se contristou, que teve fome, etc. E isso tudo demonstra que tinha verdadeiramente uma alma, assim como os fatos de comer, de dormir, de cansar-se demonstram que tinham verdadeiramente um corpo humano. Do contrário, se essas expressões fossem metafóricas, como lemos coisas assim no Antigo Testamento de Deus, né, desapareceria a fé da narração evangélica. Por quê? É uma coisa a anunciação profética figurada, e outra, o que, com propriedade real, constitui a narração histórica dos evangelistas. Segundo, este erro contraria a utilidade da encarnação, que é a libertação do homem. Santo Agostinho argumenta da seguinte maneira: por que, tendo assumido a carne, o Filho de Deus teria deixado de assumir a alma? Talvez, ou porque, considerando-a inocente, pensou não ter ela necessidade de remédio, ou tendo-a como estranha a si, não a gratificou com o benefício da redenção, ou renunciou a curá-la, julgando-a de todo incurável, ou, enfim, porque a rejeitou como um ser vil e totalmente inútil. Ora, duas destas hipóteses implicam blasfêmia contra Deus. Porque como ser chamado onipotente se não pode curar uma alma? Ou como é Deus de todos se não foi Ele mesmo que criou a nossa alma? As duas outras opiniões delas, uma desconhece a causa da alma, enquanto a outra não leva em consideração o mérito, pois podemos crer
que conheça a causa da alma quem pretende eximi-la do pecado de uma transgressão voluntária. Como teria a ideia de sua nobreza quem a representa como desprezível pela sua beleza? Se deve atender à sua origem, a alma é a mais preciosa das duas substâncias. Se a culpa da transgressão, a sua causa, é a pior, dada a sua inteligência. Ora, eu, de um lado, conheço a perfeita sabedoria de Cristo, e, de outro, não duvido que seja misericordioso. A primeira dessas perfeições impediu de desdenhar a melhor substância, que é a capaz de sabedoria, ou seja, a alma. A segunda, a unir-se a que tinha sido mais profundamente ferida, porque a alma é que foi mais profundamente ferida. E, em terceiro lugar, essa opinião é contrária à verdade mesma da encarnação, porque a carne e as outras partes do homem se especificam pela alma. É pela alma que o homem é homem. Por isso, ausentando-se a alma, já não há ossos nem carne, senão equivocamente, como se dá num cadáver. Um cadáver de homem só equivocamente se pode dizer homem. O Filho de Deus assumiu o intelecto humano? O homem tem tripla potência intelectual. Antes, dupla, o intelecto e a vontade, enquanto o intelecto se subdivide em intelecto, agente e intelecto possível. Porém, a pergunta é se o Filho de Deus assumiu o intelecto humano. Porém, os apolinaristas dissentiram da Igreja quanto à alma de Cristo, ensinando, como os arianos, que Cristo assumiu só a carne sem a alma. Mas, vencidos pelo testemunho do Evangelho, disseram que o lugar da inteligência, que não existia na alma de Cristo, foi ocupada pelo próprio Verbo. Mas essa doutrina, como a referida anteriormente, se refuta pelas mesmas razões. Primeiro, contraria a narração evangélica quando o Evangelho refere que ele se admirava. Ora, a admiração não pode existir sem a razão, porque implica a relação do efeito com a causa, isto é, porque a alma, vendo um efeito cuja causa ignora, busca-lhe a causa. Segundo, repugna a utilidade da encarnação, que é a justificação do homem pecador. Porque a alma humana não é capaz de pecado, nem da graça justificante, senão pelo intelecto. Por isso, e principalmente, era necessário que o intelecto humano fosse assumido. Daí que diga São João Damasceno que o Verbo de Deus assumiu o corpo e a alma intelectual e racional. E acrescenta, o todo foi unido ao todo para que a mim me gratificasse totalmente com a salvação, ou seja, para que me desse graça santificante, pois o que não pode ser assumido é incurável. Tá? Bela resposta ao luteranismo. Tá? Para quem a natureza humana está intrinsecamente corrompida. Se assim fosse, não poderia ter sido assumida. Terceiro, repugna a verdade da encarnação, por quê? Proporcionando-se o corpo à alma, como a matéria sua forma própria, não é verdadeiramente carne humana a que não é aperfeiçoada pela alma humana, isto é, racional. Por isso, se Cristo tivesse alma sem a inteligência, não teria verdadeiramente a carne humana, mas uma carne animal, porque só pela inteligência difere a nossa alma da alma do animal. Daí que Santo Agostinho diga, desse erro resultaria ter o Filho de Deus assumido um animal irracional com a figura do corpo humano, o que, de novo, repugna a verdade divina, que não se compadece com a falsidade de nenhuma ficção. Pois bem, termino por aqui, teria muito mais que dizer, mas seria outra aula, né? Mas eu creio que já foi suficiente. Estamos aqui há quanto tempo? 1h45. Creio que já foi suficiente quanto ao essencial. Haveria outras coisas que dizer, mas quanto ao essencial, me parece que já foi dito. E fico aberto às perguntas de vocês.